Enio, em relação à sua pergunta, é uma pergunta muito interessante. Para cada estado tem fatores que influenciam nessa questão. Por exemplo, tem estados que quando um hospital coloca suspeita de Covid-19 na morte de alguém, ele imediatamente ganha um valor do governo federal ou um valor de 13 mil reais. Então, isso faz com que motive certos hospitais para poder arrecadar mais fundos, colocar Covid-19 na morte de um cidadão. Nós estamos vendo, gente, isso é que é triste, tá? É uma parte que eu acredito que depois que essa quarentena acabar, nós vamos ter uma das investigações mais profundas e mais meticulosas em relação ao oportunismo brasileiro. O que é triste é que quando um hospital, quando agentes fazem isso, colocam Covid-19 na morte de alguém que claramente não morreu devido ao coronavírus, eles impedem essa família de dar um sepultamento decente, né, de dar um funeral decente, impede até mesmo de ver o seu familiar sendo enterrado. Muitas vezes eles não sabem quem está sendo enterrado naquele caixão. Vários casos já aconteceram onde eles conseguiram uma liminar da justiça para poder ir lá, tirar o corpo do caixão, fazer um exame e perceber que não tinha Covid-19. Só que aí, imagina ter que o agravante disso, né? A família já está sofrendo pela perda de um ente querido e quando elas vão lá fazer o exame, não teve Covid-19. Eu vou falar de um caso aqui de Goiás. Há 3 semanas atrás, eu recebi um vídeo de uma pessoa que a mãe dele tinha morrido em Aparecida de Goiânia. Ela não, de acordo com os familiares, ela não tinha nenhum sintoma de Covid-19. Absolutamente nenhum. Ela foi internada numa quarta-feira e quando, se eu não me engano, chega no sábado, no domingo, ela morre e aí os médicos vêm e apresentam o atestado de óbito de Covid-19. Eles ficaram revoltados com isso. Ele fez um vídeo no cemitério falando que era um absurdo, que ela não tinha nenhum sintoma, ela tinha um outro problema que já agravava a saúde dela há muito tempo. E ele me pediu para que eu fosse visitá-lo na casa dele, que ele queria me contar a sua história. E lá fui eu. Chegando lá, eu vejo uma família de 10 pessoas dentro de uma casa muito simples, muito humilde, proibidos pelos superiores, pela força policial, que seja, de saírem de casa. Então eles estão sem trabalhar, 10 pessoas. Tinham pessoas ali de 90 anos e um bebê de 2 meses. Proibidos de sair de casa, proibidos de trabalhar. E a assistência social, até aquele momento em que eu estava lá, não havia dado nada. Não havia dado uma assistência sequer para essa família. E estava lá, teve um momento que foi muito tocante para mim, quando o marido dessa mulher disse: Gustavo, aqui não tinha ninguém doente, mas nós estamos todos ficando doentes agora com esse lockdown. Isso está nos deixando com depressão, pensamentos ruins. Eu vejo pessoas da minha família chorando sem parar. E isso tem que acabar, Luiz. Queridos ouvintes, isso tem que acabar. Vai ser dada uma investigação? Sim. Nós vamos descobrir com a mais absoluta certeza que muitas mortes foram fabricadas, muitos números estão sendo manipulados. Tudo isso porque a cada vez que morre alguém de Covid-19 ou supostamente Covid-19, eles recebem um dinheiro do governo federal e podem gastar dinheiro sem licitação. Nós estamos vendo aí a bonança, né, de certos governadores que estão gastando dinheiro sem responsabilidade alguma. Governadores e prefeitos serão punidos pelo superfaturamento? Sim, Gustavo. Esta é uma pergunta de R$1 milhão, né? Serão punidas as pessoas que estão desrespeitando a lei, que estão agindo como ditadores, que estão transformando os nossos estados em feudos e lidando conosco como senhores feudais e nós apenas subservientes? Muitas pessoas serão punidas, isso eu oro que aconteça, porque o que estão fazendo no nosso país agora é deplorável. Nós estamos vendo atitudes sendo tomadas que nós jamais imaginaríamos que nessa geração, depois de tantas lutas pelas nossas liberdades e direitos, fossem tão rapidamente serem cerceados. Vou dar um exemplo rapidamente aqui. No estado do Pará, o governador Helder Barbalho emitiu um decreto proibindo críticas aos governos no estado dos governadores, ao governador e aos líderes políticos no estado dele. Nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, ou seja, você é proibido de criticar o governador naquele estado. Vou dar um outro exemplo que para mim é o mais preocupante de todos. Uma deputada federal chamada Tabata Amaral tem um projeto de lei que quer proibir, escute isso, querido ouvinte, para você entender o caminho que esses governantes, que essa elite política quer nos levar. Proibir o WhatsApp no Brasil. O WhatsApp, que é a ferramenta mais importante para trabalho, para comunicação. A Tabata Amaral, que é a queridinha da esquerda brasileira, né? A New Left, está querendo proibir o WhatsApp. Ela tem um projeto de lei. Aí tem um outro deputado do PL também, que essa para mim foi a mais absurda de todas, que quer proibir bandeiras do Brasil em manifestações. Um projeto de lei que proíbe você, brasileiro, patriota, de levantar uma bandeira do Brasil em uma manifestação.
Para que lado? Gente, que rumo é esse que nós estamos indo? Como que nós ainda não estamos num estado de desespero? Não por causa do Covid-19, mas pelas ações ditatoriais que estão sendo tomadas. E o que muito me espanta é que a grande mídia brasileira não dá nem sequer uma linha sobre isso. O prefeito de São Paulo mandando soldar as portas de estabelecimentos. Ou seja, você é um empresário, você tem lá sua padaria, você tem lá sua lojinha de sapato. O prefeito de São Paulo mandou soldar a porta do seu estabelecimento. Ou seja, você paga o aluguel, você paga os impostos, paga a luz, paga a água, paga os salários, mas você não pode nem sequer entrar no seu estabelecimento. Onde que isso vai parar, meus ouvintes?